bom dia, meus amados seres de luz. Quinto, né? Quinta-feira, exatamente às 10h01 da manhã, dia 9 de março de 2023, começa o Corre aqui na sua rádio número 1 das mulheres. E eu quero começar saudando a você. A você que é um mulherão de parar o trânsito. Você que é aquela mulher que está todos os dias no seu corre, na luta para a sobrevivência, na criação dos filhos, na sua carreira, nos seus relacionamentos, em todos os lugares que você deseja estar e da forma como você escolheu para a sua vida. Você que é esse mulherão pronta aí para dominar o mundo, parabéns para todas nós. Ontem foi o nosso dia, mas na verdade, nosso dia são todos os dias. 8 de março, na verdade, é uma data de reflexão. Aí foi quando as mulheres foram queimadas, né? A história conta, né? Que 145 mulheres foram queimadas numa fábrica, protestando contra a questão das desigualdades salarial, buscando a equidade dos direitos trabalhistas, o aumento de salário, e elas foram queimadas, né? E aí a gente tem esse dia instituído aí pela ONU, e a gente traz como um momento de reflexão, como um momento de luta, como um momento para a gente poder dizer não a toda e qualquer forma de discriminação contra as mulheres, mas as nossas lutas são diárias, né? Porque só nós sabemos a dor e a delícia de ser mulher aqui no Brasil, de ser mulher mãe, profissional, de ser mulher em todas as nossas esferas. A gente ainda tem muita coisa a avançar. E esse programa é um programa especial para as mulheres, e a gente também sabe que aqui no Corre, a gente cuida do nosso negócio e a gente cuida da nossa saúde. Então, a gente vai falar hoje aqui, né, tudo que vai rolar nesse Corre hoje, e um dos nossos temas hoje é conscientização e prevenção à endometriose, essa doença aí que a cada dia mais você encontra uma amiga, um familiar, diz, eu tô com endometriose, e as pessoas não entendem muito, a gente vai bater esse papo hoje aqui com a nossa queridíssima convidada, a doutora Ana Paola Gatto, mais uma vez aqui com a gente. Somos muito gratos por ela estar aqui. A gente vai bater esse papo no bloco seguinte. Também vai ter hoje a mentoria financeira, e na mentoria eu vou falar exatamente para você aí os desafios das mulheres empreendedoras no Brasil, porque a gente sabe, né? Empreender. Se ser mulher no Brasil não é fácil, imagine ser mulher empreendedora no Brasil. Ainda tem muitos desafios. A gente vai falar sobre isso hoje aqui. Tudo isso aqui no Corre, ainda tem um giro de notícia. A gente vai trazer várias informações aí para você no giro de notícia. Tudo isso aqui hoje no Corre. Você que já está aqui ligadinho no Corre, já manda um WhatsApp aí para sua amiga, para sua irmã, para sua família, o seu marido, para os seus filhos também, que os homens também podem estar aqui com a gente, porque a gente sabe que a gente precisa ter os homens como parceiro nessa luta da equidade de gênero e pela não violência às mulheres. Você que está aí ligadinho em Belo Horizonte, Minas Gerais, você de Chicago, aí, Estados Unidos, São Paulo, você de Sabará, Minas Gerais, Fortaleza, aí no Ceará, Salvador, não pode faltar aqui ligadinho com a gente. A nossa convidada também é daqui de Salvador, de Jequié, aí ligadinho com a gente. Tudo isso aqui, daqui a pouquinho no Corre, não sai daí porque a gente volta já já com o Corre da Semana. E estamos de volta com o Corre da Semana. E você pode participar do nosso programa, mandando um WhatsApp aqui para a rádio, 319-8308-5976. Você que já está aqui ligadinho no Corre, você aí de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, você de Orval, Portugal, Santa Catarina e Florianópolis também ligadinho com a gente, Nova Lima, você de Leicester, na Irlanda também aqui com a gente. Olha, obrigada aí pela companhia de todos vocês aí de outros países que têm acompanhado a gente aqui no programa. Também a galera aqui de Londres, Reino Unido, Inglaterra também ligadinho com a gente, Dallas, Rio de Janeiro, todo mundo aqui ligadinho no Corre, e a gente está aqui com o Corre da Semana, e vai aí informação aí para você que estava esperando um momento aí para começar a sua declaração de imposto de renda, vai se preparando, porque a Receita Federal libera hoje o programa para a declaração do imposto de renda, certo? E o programa vai começar
aceitar os envios das declarações a partir do dia 15 de março. Então, você aí que já quer se antecipar, vai instalando o programa no seu computador, no seu celular, no seu tablet, porque tem várias formas e modalidades aí para você estar enviando a sua declaração. Outra informação do Giro de Notícias da semana é sobre dinheiro esquecido. Tá todo mundo aí no burburinho, querendo saber se tem um dinheirinho extra aí esquecido lá no Banco Central. Mas cuidado com golpes, cuidado com links falsos que vêm com vírus, porque esse acesso ele só é permitido a partir do site do Banco Central. Para você saber se você tem algum dinheiro esquecido lá disponível para retirar, basta acessar o site do Banco Central, que é www.b de bola, c de casa, b de bola, .gov.br/meubc/valores a receber. Vamos lá de novo? www.bcb.gov.br/meubc/valores a receber. Então, nessa opção aí, você pode acessar e ver se tem algum dinheiro lá a resgatar e fazer também a solicitação do resgate. E aí tem uma informação. Ah, mas o meu ente querido já faleceu. O CPF de falecido pode ter acesso a um dinheiro lá esquecido? Vai que você ficou herdeiro e não sabia, e está lá o dinheiro guardado no Banco Central. Então, você que é herdeiro, se você está no processo de inventário, ou você é o único herdeiro, né? Você pode aí, tem também a questão do testamento, então você pode acessar também, consultar se tem algum valor lá esquecido a receber pelo ente que faleceu, e aí entrar com os trâmites para fazer essa retirada. Então, dinheiro esquecido de familiar que já faleceu, pode consultar também, e aí os herdeiros podem sim ter acesso a resgatar esse valor, certo? Então, aí fica ligadinho, acessa lá o Banco Central e vai fazer a sua consulta. Mas cuidado aí com esses links, como eu falei no início. E a gente está aí na Semana da Mulher, né? E como é que está esse panorama do empreendedorismo no Brasil? E aí a gente vai fazer uma reflexão aí a partir de alguns dados trazidos pela GME, que traz que 52% dos empreendedores do Brasil, dos 52, 30 milhões são mulheres, ou seja, as empreendedoras são a maioria no Brasil. As mulheres estão empreendendo mais que os homens. Mas e como é que está essa questão do empreender? A gente vai tratar sobre esse tema lá na nossa mentoria hoje. É só você continuar aqui ligadinho com a gente. E na Semana da Mulher, ontem, no dia 8 de março, o governo federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com a ministra Cida Gonçalves, liberou um pacote de ações para assegurar direitos das mulheres. E uma dessas pacotes foi exatamente a medida do envio ao Congresso Nacional do projeto de lei que visa garantir o pagamento pelo empregador de salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. Porque esse ainda é um quesito de muita desigualdade no mundo corporativo. O projeto de lei, chamado Projeto da Igualdade Salarial, trata que as empresas devem cumprir a legislação com salários iguais para homens e mulheres exercendo a mesma função. E a empresa que descumprir será multada em até 10 vezes o valor do salário pago. Certo? Então, esse projeto de lei ele foi entregue ao Congresso e foi uma dos pacotes de ações aí anunciadas ontem pelo governo federal. Então, esse foi o nosso giro de notícia. E você que está aí ligadinho com a gente, participa do nosso programa, manda um WhatsApp aqui para a gente, 319-8308-5976. No próximo bloco, a gente vai bater um papo com a nossa convidada, a queridíssima doutora Ana Paola Gatto, sobre endometriose. Você
tem endometriose, já teve endometriose, eu tive. A gente vai bater esse papo aqui hoje. Então, tire todas as suas dúvidas. Você que está chegando aí agora no Corre, você aí de Lauro de Freitas, da Bahia, você aí do Distrito Federal, Brasília, ligadinho com a gente, São José, Santa Catarina, você de Nova York, Estados Unidos, manda o WhatsApp, participa do nosso programa, 319-308-5976. Nosso próximo bloco vai ser exatamente sobre isso, né? Endometriose, conscientização e prevenção com a doutora Ana Paula Gatto. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta aqui no Qual é o Seu Corre? E no Qual é o Seu Corre de hoje, a gente vai receber mais uma vez aqui, com muito prazer, a queridíssima doutora Ana Paula Gatto. Bom dia, doutora. Muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Rose. Um prazer enorme estar com você. E parabéns, né? Parabéns pelo dia de ontem, parabéns pelo dia de hoje. Como você mesmo disse, né? O nosso dia são todos os dias. Então, parabéns aí também para todas as mulheres que estão assistindo esse programa. E é um sucesso, né? Para todas, né? Que a gente possa estar sempre juntas, conversando, né? Explicando, orientando, como você bem faz. Então, é muito interessante esse programa, né? Trazendo sempre muitas informações. É um grande prazer e vamos sim conversar hoje sobre um assunto que está em voga, né? Muita gente aí tendo endometriose e não sabendo nem o que é. Pois é, e a gente está no março, né? O março da Março Mulher, e também é o março de conscientização, né, da endometriose e do câncer do colo do útero, né? E fala um pouquinho da senhora, né? A sua área, qual é o seu corre, né? Que é para a gente falar um pouquinho do nosso corre, e aí a gente entra no nosso assunto. Bom, então eu sou médica já há 36 anos. Minha especialidade principal hoje, minha atuação, eu sou mastologista, mas minha carreira é de ginecologista. Então, eu sempre também fui ginecologista, já fui obstetra, mas realmente me dedico, nos últimos anos, à mastologia, à prevenção, diagnóstico, né, precoce do câncer de mama, mas como eu criei, né, sou fundadora, então, da Clínica da Mulher, que é a clínica que leva o meu nome, então a Clínica da Mulher, Ana Paula Noia Gatto, aqui em Salvador. É uma clínica que está completando, já completou, na verdade, 31 anos, estamos indo agora para os 32 anos de existência. É uma clínica onde todas nós somos profissionais femininas. Esse é o nosso grande diferencial. Então, é uma clínica onde todas nós, profissionais médicas, nós estamos hoje com um quadro clínico de quase 70 profissionais. Então, nós somos médicas em 9 especialidades, que compreendem exatamente todo o cuidado à mulher. Então, nós estamos mastologistas, ginecologistas, endocrinologistas, angiologistas, ultrassonografistas, radiologistas, proctologistas, urologistas, e temos também as nutricionistas. Então, para completar todo esse quadro. Aí faltei a oncologista. Então, é um quadro bem grande. Nossas colaboradoras também são mulheres. Então, nosso quadro hoje é constituído por 50 mulheres, são 50 colaboradoras. Então, para você ver que a nossa clínica é a clínica da Luluzinha mesmo. Né? É a clínica de mulheres para mulheres, né? Para mulheres. E o nosso atendimento é exatamente, né, com a exclusividade ao público feminino. Então, o nosso propósito, como eu chamo, nosso Ikigai, né, com a palavra japonesa, então, ou seja, significa que o nosso propósito é atender de forma diferenciada o público feminino por mulheres, porque julgamos que, né, nós, por também termos todas essas patologias femininas, conseguimos entender melhor, decifrar melhor todos os processos femininos, não somente aqueles físicos, né? Lembrando que também muitas das patologias, elas começam na nossa mente, né? Então, assim, a gente trabalha de uma forma integral para atender todas essas mulheres, visando sempre o cuidado, a prevenção, que é importantíssima, a gente não quer estar só tendo que tratar a paciente, a gente quer prevenir todas as patologias pertinentes a esse universo, fazer o diagnóstico precoce das principais patologias femininas e, sim, lógico, iniciar também precocemente o tratamento. Então, esse é o nosso propósito, é a nossa missão.
Maravilha. Então, assim, você que está aí chegando agora de São Vicente, você de Simões Filho, Camaçari, Bahia aqui, nós estamos batendo um papo com a doutora Ana Paula Gatto, né, sobre a conscientização e prevenção da endometriose, né, o Março Amarelo. E, doutora, a endometriose, né, ela tem ganhado aí, como a senhora falou, nos últimos anos se fala muito dela, né, e há um crescimento constante aí com relação às mulheres jovens no período fértil, né? Então, assim, em que momento, como é que surge a endometriose? É algo que a gente pode prevenir? Fala um pouquinho para a gente como se dá essa enfermidade. É uma enfermidade? É uma disfunção? O que é a endometriose? Pronto, então vamos lá. Para começar, realmente nós estamos aí com um crescimento estima-se que em torno de 10% das mulheres tenham endometriose. É importante, antes de dizer, né, o que é a patologia endometriose, explicar o que é o endométrio. E juro, eu procurei algo parecido com o útero, não achei, mas vou tentar, através deste copo, exemplificar o que significa. Vamos supor que aqui seja o útero, internamente, então nessa parte azul, vamos supor que isso aqui seja um endométrio. Então, endométrio é a camada, é uma mucosa que reveste internamente este órgão, que é o útero. Então, internamente, esta mucosa, ela tem a função de quê? De nidar o feto. Então, quando acontece a gravidez, é esta mucosa que vai, digamos, ajudar a nutrir, né, todo o feto. Então, ela vai estar aqui presente durante toda a gestação. Quando não ocorre gestação, todo mês a gente menstrua, então esta mucosa, digamos, ela sai através do nosso sangramento, né, dessa menstruação, e no mês seguinte ela vai se recompondo. Então, isto que seria um endométrio. Então, o que é que acontece? Existem algumas teorias para entender por que é que nós, mulheres, podemos ter a endometriose, que seria este endométrio, esta mucosa, fora. Existe uma das teorias que seria a menstruação retrógrada, ou seja, o sangue, juntamente com esta mucosa, com essas células desse endométrio, né, então essas células endometriais, elas sairiam através da trompa, então da trompa de Falópio, indo em direção ao ovário. E aí vamos ter o quê também? Porque a endometriose, ela se localiza em vários locais. Um deles seria no ovário. Então, haveria a migração dessas células e no ovário formaria, então, os endometriomas. Então, no ovário. Mas também este sangue, juntamente com estas células, elas podem ir para a cavidade abdominal. E aí ela vai também para os intestinos, para a bexiga, ou seja, para os órgãos internos da nossa cavidade abdominal. E também para a própria parede do abdômen. Tanto é que um dos sintomas é na palpação, algumas mulheres sentem uma presença de uma massa, então, ou também alteração na própria cor da pele. Então, esse é um tipo. Existe também uma definição que a gente fala que a endometriose ela é profunda ou superficial, de acordo com a quantidade de tecido que ela penetre. Então, ela pode penetrar 3 milímetros, 5 milímetros, e aí nós vamos fazer uma distinção. A endometriose ela é superficial, a endometriose é profunda. E de acordo com essa classificação, ou seja, onde ela vai estar, nós vamos ter sintomas diferentes. E aí vem vários sintomas, que podem ser dos leves até os graves. Por isso que muitas mulheres não percebem, elas não sabem que elas têm endometriose por conta disso. E exatamente sobre essa questão de sintomas, né, que uma das nossas ouvintes mandou uma mensagem aqui, ela não identificou o nome, mas desde já quero agradecer a participação, dizendo, bom dia, corre. Tive endometriose e foi muito sofrimento. Na época, não se falava, dores fortíssimas e hemorragia constante. Tive que fazer a estectomia, hoje me considero saudável, não consegui parir, mas tenho os filhos presentes de Deus. Oh.
Felizmente, né, ela conseguiu, né, adotar, não sei de que forma, ter essas crianças. Mas, realmente, é hoje um dos problemas, principalmente porque a endometriose, ela acomete exatamente mulheres que ainda estão na fase reprodutiva. Então, são mulheres que querem engravidar, e quando começam, né, no processo, né, me casei, hoje a gente está casando, às vezes, um pouquinho mais tarde, então a gente prorroga, né, a gestação, e quando ela realmente decide engravidar, então ela tenta ali durante 1 ano, 2 anos, e não engravida. Então, ou seja, ela às vezes perde um tempo primordial sem saber de que ela tem endometriose e que ela pode já estar, inclusive, infértil. Então, existem vários, por isso que é grave. A endometriose não é simplesmente as dores. Lógico, são dores profundas. Tem paciente que tem dor intensa no ato sexual, dor ao defecar, tá? Dor ao urinar, todos os ciclos menstruais, né? Cólicas intensas. Existe, inclusive, que eu vou colocar aqui, porque eu já tive um caso assim, de uma paciente, ela toda vez que ela tinha menstruação, a menstruação era um fluxo muito intenso, na verdade ela veio para mim com dores mamárias. Então, a queixa começou ao contrário. Doutora, toda vez que eu estou para menstruar, minha mama fica muito inchada, com muito peso, muita dor, e eu passo aquela semana aquele períodozinho pré-menstrual, como se eu estivesse doente, como se eu estivesse acamada, às vezes, inclusive, assim, com sintomas febris, e com já um princípio de cólica. E quando chega a menstruação, eu, inclusive, quando eu vou tossir, eu sangro pelo nariz. Então, existe uma forma mais rara, que é a endometriose pulmonar. Então, ou seja, do ovário sobe, vai subindo? É um caso, por exemplo. Ou, quer dizer, do útero, né, essa membrana do útero. E aí, inclusive, foi estudar, né, a gente já sabe que nem toda endometriose é por esta causa que eu comentei, que seria a menstruação retrógrada. Existem já estudos mostrando que fetos, né, seja, bebês, já têm endometriose, ou seja, seria já uma má formação, ou seja, uma alteração já vida intrauterina, né? Então, essas crianças já nascem com essa alteração, então já estaríamos falando aí de uma patologia genética, né? Então, essas crianças, por isso que muitas vezes essas jovens, elas acabam sendo, a gente percebe depois com os estudos, né? Estão mostrando que, na verdade, não seria por esta causa, que eu falei anteriormente, mas sim uma causa genética. Então, assim, o quadro é bem complexo, mas o que realmente importa é que toda jovem que tiver uma menstruação anormal, a gente chama isso de SUA, S-U-A, sangramento uterino anormal. Então, todas as vezes que ela tiver esse sangramento com fluxos intensos, com muita dor, né, com sangue nas fezes, dor, exatamente, né, ao ato de defecar, dor no ato sexual. Por quê? Porque como podem existir os endometriomas na rede pélvica, no estiramento, no movimento do ato sexual, causa dor. Por quê? Porque os endometriomas, ele causa um processo inflamatório. Por isso tem essa dor tão intensa. E há uma ligação entre a endometriose e o mioma? Não. São patologias distintas, tá? Distintas. Então, assim, a endometriose é isso, apenas a implantação da mucosa, chamada endométrio, fora do útero, fora do seu local de origem. Então, quando ele está fora dessa cavidade dele, aí a gente chama de endometriose, ou seja, aí já é a patologia, é diferente do mioma, tá? Tecidos, células de mioma são diferentes. Eu perguntei por conta que a senhora falou do sangramento, né? Então, que ela traz essa dor intensa e tal. Eu tive endometriose, né? Ano passado eu tive que fazer uma esterectomia, mas graças a Deus eu já tinha uma filha, né? E aí a minha endometriose ela estava por trás do útero.
né? E eu não senti, e tinha muitos miomas, então, assim, eu imaginei, né, e sempre me disseram que o sangramento era por conta dos miomas. Ou seja, uma interpretação errônea, tá? Ou seja, é aquele diagnóstico. Você tinha simultaneamente duas coisas. Você tinha os miomas e você também tinha a endometriose, tá? A endometriose, eu falei assim, é a implantação dessa célula, dessas mucosas fora da cavidade endometrial. Por isso que ele é uma endometriose. Então, ela é uma patologia. E, realmente, essa patologia, ela também causa, né, como eu te falei, né, com a infertilidade, pacientes, altera também o quê? Os hábitos intestinais, a depender da localização, porque nós temos endometriomas, endometriose, também no intestino, tá? Dentro, ou seja, no próprio intestino. Então, assim, a depender da localização, como eu estava falando, né, pode ser na região bexiga, ou seja, qualquer cavidade, né, útero, ovários, qualquer parte dessa cavidade abdominal, ela pode ir lá e se proliferar. Inclusive, quando a senhora está falando de bexiga, a minha endometriose, quando eu fazia a cirurgia, ia ser vídeo. E aí, na hora que a médica foi puxar, ela estava tão colada na bexiga que ela veio o canal do duodeno. Eu tive que colocar um duplo J para recuperar o canal. Aí eu tive que fazer a cirurgia aberta, né? A gente está tendo algumas perguntas aqui, doutora, a gente vai voltar, a gente vai fazer um comercialzinho e a gente volta já já respondendo isso que eu falei, né? Que na minha cirurgia teve esse rompimento do que eu tive que usar um duplo J. E tem uma pergunta também da Flávia do Rio de Janeiro, que a gente vai já, Flávia, responder a sua pergunta. E você que está nos ouvindo, manda suas dúvidas, suas perguntas, 319-308-5976. Nós estamos batendo um papo com a doutora Ana Paola Gatto sobre endometriose. Não sai daí que a gente volta já já. E estamos de volta e nós estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Ana Paola Gatto, batendo um papo sobre conscientização e prevenção da endometriose. Estamos no Março Amarelo. E a gente tem uma pergunta aqui, doutora, da Flávia, do Rio de Janeiro, que ela quer saber se toda endometriose tem dores fortes. Flávia, acredito que sim, tá? Toda endometriose, ela tem cólicas. Tá? A paciente, ou seja, um dos primeiros sintomas, né? São as cólicas menstruais, é esse fluxo menstrual, toda menstruação vai ter uma cólica mais intensa, pode ter também uma distensão da parede abdominal, pode cursar, né, com fezes, com sangramento nas fezes, dor ao ato de evacuar, dor durante o ato sexual. Então, assim, um dos principais sintomas realmente são as dores. As dores, lógico, variam, como eu te falei anteriormente, de leve, moderada a grave. Lembrando também, que é uma coisa interessante, que nós mulheres acabamos por ter uma resistência muito grande, muitas vezes, às dores. Então, tem pessoas que vão ter uma dor mais exacerbada do que outras, ou seja, né, vão sentir mais, mas sempre a endometriose ela vai cursar com cólicas menstruais. Então, este é um sinal que toda mulher deve ficar atenta. E o outro sinal é isso, se você está querendo engravidar, passa um ano, você não engravida, passa um segundo ano, você também não engravida, algo está errado. Então, é sempre importante, lógico, além de pesquisar também a parte, né, masculina, porque muitas vezes a gente atribui que toda a responsabilidade da gestação é nossa. Então, favor atentar-se também, solicitar aqui também o companheiro, faça os seus exames com o urologista para avaliar se o problema é dele. Tá? A gente não vai atribuir também todos os problemas para a gente, mas, infelizmente, nesse período fértil, né, da nossa fertilidade, essa fase nossa reprodutiva, sim, se você está tendo dificuldade, por exemplo, para uma gravidez, é importante pesquisar logo. Como é que se pesquisa? Uma ultrassonografia pélvica, né, ou transvaginal, que é a que a gente mais faz. Os marcadores tumorais, nós temos um marcador que a gente pode sinalizar, que é o CA-125, tá? É um marcador de sangue, ou seja, um exame sanguíneo. A ressonância magnética, a ultrassonografia para pesquisa de endometriose profunda, inclusive a gente realiza esse exame na nossa clínica, porque a gente tem que fazer o quê? Um preparo intestinal.
Como estamos falando de que a endometriose, ela tem focos na cavidade abdominal, nós temos que avaliar simultaneamente a cavidade uterina e a cavidade que envolve, digamos assim, né, ao redor do útero, para exatamente a gente ver, porque, né, como se a gente olhasse numa câmera internamente, a gente vai ver se por trás do útero tem vários focozinhos, como se fossem umas pipocas, tá? Então, é uma inclusive, doutora, só rapidinho, interrompendo a senhora, a Gildete, que foi a ouvinte que mandou a mensagem anterior, ela se identificou agora, ela disse exatamente isso. Meu útero parecia que tinha uns grãos enfeitados. Parece, exatamente. Vamos imaginar, vou novamente colocar isso aqui. Imagine isso aqui, cheio de pipoca colada, tá certo? Aqui atrás, né? Ou seja, é como se fosse isso. É um útero realmente carnavalesco, tá? Útero carnavalesco é ótimo. Ele vai estar todo enfeitadozinho, né? Na região lá do ovário também, né? Externamente, internamente, vai estar cheio de pipoquinha, né? Ou seja, são esses cistozinhos, inclusive, geralmente ele tem dentro, é uma cor, é achocolatada, tá? E o processo inflamatório, ele é grave, porque quando é dentro da cavidade abdominal, por ele provocar um processo inflamatório, ele pode também romper e causar dores, né? Muito fortes, e acabar sendo uma cirurgia de emergência, né? Ou seja, ter que abrir realmente a cavidade abdominal em busca do que é o problema, porque esses cistos podem se romper dentro da cavidade, e qualquer cisto que se rompe, ele vai provocar realmente um processo inflamatório, com dores intensas, é um processo abdominal agudo, que a gente vai chamar, e essa paciente vai precisar de uma cirurgia de emergência. Então, sempre o ideal é que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce, ou mesmo uma prevenção, viu, Rose? Então, isso é importante. É isso que também que eu ia perguntar. Então, por ser, né, algo que é do nosso organismo que vai produzindo, né, que assim, não tem como a gente prevenir, uma prevenção de não acontecer, mas a gente pode prevenir a partir dos exames periódicos, né, tendo essa conscientização de cuidado com o corpo, né, e quais são as recomendações que a senhora daria para as mulheres que estão aí, ou quem já tem, né, qual o tratamento? A gente sabe que, infelizmente, a gente tem um sistema único de saúde, que às vezes as mulheres demoram muito para poder ter um diagnóstico, para fazer uma ultrassom, e às vezes quando ela vai fazer, teve o primeiro diagnóstico, não vai conseguir dar andamento no seu tratamento, já tem 6 meses, né? Então, qual seria esse encaminhamento, né, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida? Pronto. Vamos lá. Quando a gente fala de prevenção, a gente fala de não menstruar, tá? Então, se a gente faz um diagnóstico de que essa paciente tem uma endometriose, ela ainda é jovenzinha, é colocar um DIU com um progestágeno, como a gente chama, tá? Então, é um DIU cailina, é um DIU mirena, ou seja, é um DIU hormonal com, né, a progesterona sintética, que é o progestágeno, para que essa paciente não menstrue. Também temos os implantes, aquele que a gente coloca aqui na região glútea, tá? Também, o Implanon, que é aquele que a gente coloca aqui no braço, tá? Ele é um tubetezinho também, ele é como se fosse, ele também é um método contraceptivo, e ele também faz a paciente, ou seja, ele tem o progestágeno. Por quê? Porque a endometriose, ele é um hormônio dependente, né? Ele é um estradiol dependente. Então, eu preciso colocar como tratamento sempre a progesterona, que pode ser, o ideal ou esse implante, ou diucaína, ou diumirena, são dius hormonais, para que essa paciente não menstrue, e tenha, né, já também, lógico, esse período ela também não vai engravidar, tá? Porque é um período de tratamento que a gente está fazendo, digamos assim, de prevenção, para que ela não, para quando ela quiser engravidar, ela vai tirar aquele DIU e vai já tentar a gestação, né? A gente já tratando previamente com anti-inflamatórios e com os progestágenos da progesterona, essa endometriose. Então, a gente pode tratar com a progesterona, com uma gestrinona, também, a gente pode tratar com os anti-inflamatórios, a gente precisa fazer que essa paciente não menstrue,
tá? Para a gente precisar tratar, para não evoluir ao ponto de precisar fazer uma esterectomia. Esterectomia. Muitas vezes também o diagnóstico e um tratamento pode ser videoestereoscopia, porque a gente tira aqueles que estão maiores, aqueles que possam estar impedindo, inclusive, uma gestação. A gente sabendo que a faixa etária predominante ali entre os 25 e 35 anos de idade, quando exatamente as mulheres ainda estão querendo engravidar. Então, é bem importante a gente cuidar nessa faixa etária. E a Arlete de Guarapari tem 40 anos, ela diz, tenho 40 anos e ela nunca menstruou todos os meses. Mas quando ela vem, eu sinto muita cólica e o fluxo muito intenso. Às vezes, até no espirrar, sinto uma dor na linha do que seria cesárea, na linha de uma cesárea. Não tenho, como se fosse, né? Não tenho filhos e não tomo remédio. Posso ter esse problema? Sim, sim. Né? Pode ter ficado já infértil. Seria importante, né? Lógico, fazer os exames. Se puder fazer uma ressonância magnética, né, da região abdominal, excelente, tá? Porque aí vai ver toda a cavidade abdominal, vai ver o útero, os ovários e todos os órgãos dessa cavidade abdominal, como sendo um exame para a gente avaliar. E a partir daí, lógico, entrar também com tratamento, tá bom? Então, não sei se, digamos, se vai conseguir reverter, porque a infertilidade, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue reverter, mas vai deixar de ter essas dores, esse desconforto. E pode ser que o tratamento, infelizmente, seja exatamente a esterectomia, tirando esse útero e aliviando, né, todos esses desconfortos que a paciente tem, porque ninguém merece viver com dor. Doutora, o assunto daria uma manhã, porque tem tantas perguntas, né? Que bom que as ouvintes estão aí participando, né? E aí a gente também tem a questão do Maio Roxo, do Março Lilás, e a gente, o nosso bloco já está finalizando, e a gente tem muitas coisas. Eu quero muito agradecer a sua participação, mas antes da senhora finalizar, a senhora falou de tratamento, de prevenção, se essa questão da endometriose, ela pode levar ao câncer do colo do útero? Olha, ao câncer do colo uterino pode, né? Porque não é verdade, não é a endometriose. Lembre que existe o câncer de endométrio. E como este endométrio, ele vai estar em outros órgãos, de forma endometriose, né? Aí já é a patologia. Sim, em todo local em que tiver uma endometriose, já que a gente tem um câncer de endométrio, pode sim formar um câncer. Então, a paciente tem lá no intestino, né, focos de endometriose. Pode ter um câncer a partir daí? Pode. Lembrando que eu nunca vi, tá? Eu nunca tive uma paciente com esse tipo de câncer. Agora, câncer de endométrio, sim. Né? E lembrando que nós estamos atualmente falando do câncer, né? Não só de colo uterino, mas câncer de útero, que é o endométrio. É importante, né, alertar que todas as mulheres devem fazer o seu exame de Papa Nicolau, né, que é o chamado preventivo ginecológico, pelo menos uma vez ao ano. É imperativo que todas nós façamos este exame. E lembrar também que todas as jovens precisam fazer, né, a vacina para o HPV, que inclusive está em bem repercussão essa questão da vacina. Mas é importante que a gente procure sempre um bom centro, um bom médico, um bom profissional para indicar para as jovens também a prevenção, já que o câncer do colo uterino, ele começa através de um vírus do HPV e que nós temos vacinas boas, né, para a prevenção desse câncer do colo uterino. Doutora, como a gente está chegando ao nosso finalzinho, se a senhora tiver um tempo para a gente continuar na próxima semana, a senhora vai ficar uma participação assídua aqui no programa, porque tem muita participação, né? Tem os ouvintes mandando pergunta, e a gente
são várias dúvidas mesmo, né? Que às vezes falta essa informação do profissional, né? E a gente tem esse compromisso de levar informação, porque a gente acredita que não adianta empreender sem saúde, sem qualidade de vida. Né? Então, eu quero muito agradecer a sua participação, muito obrigada, né? Gostaria que a senhora deixasse suas considerações finais, onde que a gente pode encontrar a senhora, a clínica, né? E como que quem está aqui em Salvador, quem está na Bahia, que precisa de um profissional excelente como a senhora. Tá bom. Rose, agradeço mais uma vez, né, a participação no seu programa, que eu te falei, né? É muito importante que nós possamos estar trazendo informações úteis para as mulheres. Eu também atendo, tá online, gente. Então, eu atendo pacientes brasileiras de todos os países. Foi algo que a pandemia, né, uma coisinha que a pandemia trouxe de bom para a gente, foi que a gente pôde, através da liberação do Conselho Federal de Medicina, fazermos consultas online. Então, eu faço consultas online, basta agendar, né, através, como se fosse uma consulta normal na clínica, só que vai ser online, através da nossa ferramenta, que é através do 71-3237-2633. No nosso site, a Clínica da Mulher, na verdade, é o www.apmg.com.br, nas nossas mídias sociais, no Facebook, Instagram, inclusive este mês, exatamente, vamos estar falando muito sobre endometriose, então vocês podem ler muita coisa sobre endometriose lá, que é a Clínica da Mulher, .com, deve ser assim, a clinicadamulher.com.br, se eu não me engano. Também tem o meu, tá, que é o doutora.ana, com 2 N's, Paola Gato, com 2 T's. Então, assim, vocês têm como nos achar, gente. Tá? Qualquer dúvida também, pode mandar uma mensagem para a gente no direct, que a gente informa, né, as suas redes sociais, né, e é sempre um prazer recebê-la aqui, as portas estão abertas, né, seja muito bem-vinda e gratidão por aceitar o nosso convite mais uma vez. Beijo no seu coração. Meninas, não saiam daí, que o programa ainda não acabou, tem o nosso último bloco, mentoria de negócio, a gente vai falar sobre os desafios das mulheres empreenderem no Brasil. Volto já já. Estamos de volta com a mentoria financeira. E você que está aí nos ouvindo, gostou da nossa entrevista hoje com a doutora Ana Paola Gato, você aí de Veracruz, um abraço para minha queridíssima amiga Luciana aí de Veracruz, a galera aí também de Guarapari, Espírito Santo, Uberlândia, Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, Porto União, em Santa Catarina, e todos que estão aqui. Você sabe, né? Pode participar do nosso programa mandando um WhatsApp 319-308-5976, sugerindo temas para a gente trazer aqui, entrevistados para tirar suas dúvidas. Tudo isso você pode participar, dando sua sugestão, seus elogios. Né? Gostou da entrevista com a doutora Ana Paula? Ficou qualquer dúvida? Vai lá no Instagram, ou no Instagram da rádio, ou no meu, no @RosendContadora Coach, pede o contato dela e tira suas informações. Vamos empreender com saúde, vamos cuidar da nossa saúde. E a mentoria financeira tem um oferecimento da Jafra Cosméticos, uma empresa que oferece oportunidade de ganho financeiro, uma renda extra, com uma lucratividade que vai de 40%, você já começa com 40% na Jafra e pode chegar até 150% de lucratividade comercializando os cosméticos Jafra. Para saber mais, me chama no meu Instagram, no @RosendoContadoraCoach, que eu vou te informar direitinho como você pode se tornar uma consultora Jafra e vir para a minha equipe, mentorada por mim, Rose Rosendo. Na mentoria de hoje, a gente vai falar sobre desafios das mulheres empreendedoras. Estamos aí no Março Mulher, Semana da Mulher. Ontem foi 8 de março e a gente sabe o quanto é difícil para as mulheres empreender no Brasil. E um dos maiores desafios para a gente é a dupla jornada. Nós ainda enfrentamos a responsabilidade do cuidar da casa e de empreender. Então, as mulheres precisam se dobrar, tendo que estar no empreendimento, estar fazendo a economia girar dentro do seu lar, buscando a geração de renda, mas tem também ainda as responsabilidades do trabalho doméstico, da dupla jornada, e muitas vezes essa dupla jornada chega a ser tripla, porque a gente ainda tem ainda os cuidados pessoais, o cuidado com o relacionamento, quem tem relacionamento, tudo isso, né, precisa estar alinhado aí, e isso também vai trazendo estresse, desgaste na vida da mulher empreendedora.
Para a gente ter uma noção, 51% das empreendedoras são responsáveis pelo sustento do lar, ou seja, é o que a gente chama aqui na Bahia de arrimo de família. É o que traz os dados da pesquisa feita pelo Sebrae, né, que diz que 17% das mulheres têm menos de 17, tem menos de 17 horas de negócio, né, para comparação com os homens, ou seja, a gente se dedica 17% menos para o nosso negócio do que os homens. Por quê? Porque a gente tem que reservar o tempo para o cuidado, a economia do cuidado, a economia de cuidar dos familiares, né? Tudo isso também é um fator dificultador. E aí a gente precisa, é necessário políticas de apoio para que as mulheres possam conseguir empreender com mais qualidade, com mais oferecendo mais tempo para o seu empreendimento. E é por isso que é importante, né, essas políticas de apoio, como creche, como escolas em tempos flexíveis, em escola em tempo integral, tudo isso ajuda e facilita as mulheres no mundo do trabalho e na vida empreendedora. Uma das principais consequências é conciliar exatamente esse negócio com o cuidado dos filhos, atividades escolares, tudo isso recai sobre a mulher. E tem um outro fator dificultador, que é o preconceito e estereótipos de gênero. Ainda enfrentamos preconceitos e estereótipos de gênero, podendo afetar negativamente a maneira como nós somos vistas pelos nossos clientes e fornecedores, como pelos investidores, como que empreendimento de mulheres recebe menos investimentos, tudo isso são fatores dificultadores que a gente enfrenta. A falta de representatividade feminina também, e aí o Ministério da Economia publicou que 42,2% das mulheres estão em cargo de gerência, 13,9% estão em cargo de diretoria e 27,30% em cargo de superintendência, ou seja, a gente precisa ainda acessar esses postos aí. E o acesso a financiamento, que eu falei que ainda é um fator dificultador, às vezes os empreendimentos de mulheres recebem menos recurso, e como é que a gente reverte esses desafios? Para que a gente possa reverter esses desafios, a gente precisa superar, entender essa realidade, assumir compromissos conjuntos da sociedade, com os poderes públicos, com as empresas, com o governo, para promover a equidade de gênero para o empoderamento feminino no ambiente corporativo, no ambiente empresarial. Isso é muito importante. Também falamos do fortalecimento das políticas de incentivo ao empreendedorismo feminino, como programas de financiamento, como startups femininas, né? Potencializar aí as startups femininas. Tudo isso é necessário para que a gente consiga avançar e superar esses desafios de empreender no Brasil. E você que está aí nos ouvindo, tem dificuldades? Qual sua maior dificuldade em empreender no Brasil? É a dupla jornada? É investimentos? Manda um WhatsApp para a gente, para a rádio, 319-308-5976, que no próximo programa a gente vai responder isso para você, certo? Então, quero muito agradecer a todos e a todas vocês que participaram aqui do nosso programa, que mandou suas mensagens, que mandou aí as suas dúvidas. Agradecer a nossa convidada, a doutora Ana Paula Gatto, pela participação dela aqui. Agradecer as meninas daqui da rádio pelo trabalho excelente que elas fazem para fazer esse programa chegar até vocês, a minha equipe do Grupo Rosendo e, principalmente, agradecer a Deus e a espiritualidade que me auxilia no cumprimento da minha missão, que é desenvolver pessoas. E através desse canal, através do Corre, eu levo mais informações a muito mais pessoas do Brasil e agora do mundo. Gratidão pela companhia de vocês. Já sabe que a gente tem um compromisso aqui toda quinta-feira, às 10 horas, aqui na rádio, na Voz Delas. É só colocar o celular para despertar e correr para o Corre, aqui comigo, Rose Rosendo, na rádio número 1 das mulheres. Beijo no coração de vocês, uma excelente Semana das Mulheres. Beijo no coração e até a próxima quinta.